Olá, Aquário, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Roserot Odisseia. Eu sou a Amanda e eu vou fazer para vocês a previsão que vai do dia 17 a 23 de abril de 2023. Aquarianos e aquarianas, é uma leitura geral. Se a leitura não se adaptar, vejam o lunar, o ascendente ou a Vênus para terem mais orientação, ok? Muito bem, signo de Aquário. Vamos ver como que está a energia para vocês essa semana. Bom, Aquário, essa energia da semana é uma energia que se refere muito aos sentimentos de vocês. E é um sentimento que vem de repente, que não tem como evitar. É um sentimento aonde você vai sentir essa necessidade, muitas vezes, de colocar algo para fora aqui. Então, é uma energia que fala o seguinte: vocês podem estar lidando ali com uma determinada situação que envolve alguém específico, e esse alguém, ele pode de alguma maneira estar causando algum sentimento negativo. Talvez a atitude, o comportamento que essa pessoa tenha, particularmente mexa com vocês emocionalmente, até de uma forma direta. Mas é como se vocês se colocassem ali numa postura de falar assim: eu não, chega, eu não vou chorar por você. Eu não vou chorar por você, eu não vou atrás de você, eu não vou tentar entender o que aconteceu, eu não vou tentar entender o que você quer de mim, mas eu vou deixar isso como está, né? Então, assim, eu sinto que pode haver alguém aqui que esteja de alguma maneira instigando ou tendo atitudes ou comportamentos que não são necessariamente agradáveis e que estejam de alguma forma tentando tirar algum tipo de emoção de vocês. Só que vocês, assim, por mais que isso faça, vamos utilizar dessa metáfora, por mais que isso faça vocês sangrarem por dentro, vocês não estão expressando essas emoções na sua fisionomia. Então, assim, tá doendo, tá sangrando dentro de mim o que essa pessoa falou, a maneira que essa pessoa se comportou, ou essa atitude que essa pessoa teve, mas eu não vou demonstrar que eu estou sofrendo, eu não vou chorar por isso. Por mais que esteja de alguma maneira me machucando. Então aqui é uma questão de assim, alguém tá provocando esse sentimento em vocês. E não levem assim pro lado afetivo. Isso pode ser uma pessoa que seja muito importante, às vezes um filho, às vezes alguém da família. Mas eu sinto que tem uma energia aqui que ela tá tendo uma atitude que, por mais que te magoe muito isso, você não tá deixando isso te influenciar. Você não tá demonstrando nenhuma emoção, nenhuma reação de tristeza aqui, ou você não tá se comovendo. Você tá sabendo aqui, aquariano e aquariana, ser muito frio em relação a esse estado emocional, por mais que não seja dessa maneira que está acontecendo dentro de você. E aqui com a próxima energia, realmente fala de agir ali com determinada sabedoria, agir ali no saber no que realmente quer. Mas também fala a respeito de questões que se refere à família aqui, tá? Então temos questões que envolvem a família, muitas vezes os pais, muitas vezes aqui os filhos, tá? Então não é descartado essa energia aqui. Também fala sobre uma questão que envolve aqui casamento. Eu estou sentindo muito forte uma energia de paternalismo, tá? Então é como se esses assuntos fossem de alguma maneira se desenvolver bastante essa semana.
porque fala a respeito, né? O que é paternalismo? É um princípio ou prática de você dirigir pessoas, negócios, nações, né? Mais de uma forma paterna, né? Então, como eu falei, isso também pode estar relacionado à questão familiar, talvez a paternidade que você exerce, ou você pode estar lidando com uma pessoa que exerça uma paternidade, ou você pode estar lidando com uma pessoa que dirija outras pessoas ou negociações, né? Então é como se fosse algo aqui que vocês estariam lidando. São todo tipo de relação que é baseada na autoridade do pai, né? Que muitas vezes detém ali de autoridade de dever, de desempenhar, até mesmo quando se trata de uma função, né? Vamos tirar ali a questão da parte do pai. Mas dentro de uma empresa, quem é o responsável de forma hierárquica, né? Uma autoridade responsável dentro do trabalho? Um chefe. Então aqui pode ocorrer inúmeras situações, tá, que envolve esse tipo de conceito, né? Você pode estar lidando com uma figura de um pai, você pode estar sendo essa figura que está sendo desafiado, você pode estar lidando ali com um marido, com um chefe, né? Então são situações que vão se desenvolver. Só que dentro dessas situações eu sinto que está sendo exigido de vocês agirem com sabedoria, né? Então, assim, essa sabedoria muitas vezes é não de fato expressar esse sentimento, é não demonstrar o quão isso te afetou, né? É não entregar ali os seus pontos vulneráveis, vamos colocar dessa forma. E eu vejo vocês tratando a situação até com uma certa gentileza, né? Até com uma certa gentileza. Então, aqui, Aquário, né, para ser mais específica, vocês vão estar lidando essa semana. Se você é um aquariano que é pai, você pode estar sendo desafiado em relação à sua paternidade. Pode ser que alguém faça comentários em relação à sua paternidade que, por mais que te doa por dentro, por você considerar que você não age dessa forma, você não vai demonstrar sentimentalismo. Você vai se manter fechado, frio. Se você está lidando ali com uma figura, no caso as aquarianas, né? Sem questão de gênero, você se identifica, ok? Mas vamos dizer assim que você está lidando ali com o marido. E talvez o marido ele esteja exercendo uma determinada autoridade que faz com que você sinta que você não está lidando com o seu marido, que você está lidando com o seu pai, pelo jeito que a pessoa te trata. E isso magoa muito você, porque talvez seja uma pessoa que tenha palavras muito pesadas, muito severas, e isso magoa você, então você não demonstra que isso está te magoando, porque você não quer mostrar que você está fraco ou fraca a situação. Se você está lidando com uma energia de um chefe, talvez você estivesse esperando uma maior gentileza, só que pode ser um chefe que ele haja com uma certa autoridade sobre você, que a maneira que ele te chama a atenção, ou a maneira que ele fala a respeito de algo, machuca você porque você tem muita consideração, você tem muita responsabilidade, a sua prática profissional é muito responsável. Mas a maneira que ele fala de você como profissional, por mais que te machuque, você não expressa que isso te atingiu de alguma maneira. Né? Então eu sinto aqui realmente que vocês podem aqui estar lidando ali com uma questão que envolve todo esse tipo de autoridade. Ou você muitas vezes está esperando que alguém que faça parte da sua vida aceite você, aceite seus filhos, vamos colocar assim, e talvez essa pessoa esteja virando e falando: eu não sou o pai dos seus filhos. Eu não tenho obrigação de fazer isso. Eu não tenho obrigação de agir dessa forma ou aceitar isso. E talvez isso te machuque, mas você não demonstra que isso está te afetando. Tá? Então eu sinto que tem assim, claro que para cada um, essa energia ela vai fluir em cada área de uma forma diferente. Mas eu sinto essa situação aqui lidando, né? Como se alguém tentasse, às vezes, até atingir a sua autoridade. Dizendo que você não é um bom líder, dizendo que você não é um bom chefe, uma boa chefe. Às vezes, se você é uma mulher em liderança que lidera outros homens, talvez as pessoas estejam comentando: ah, seria melhor se tivesse um líder homem, essa mulher não sabe de nada. E talvez isso esteja, de alguma maneira, te machucando, tá fazendo mal para você saber disso, mas você não tá demonstrando vulnerabilidade aqui.
Então eu sinto realmente que essa semana vocês vão estar lidando com essas situações. E com as outras energias que saíram aqui, eu vejo que vocês estão bastante co-criativos, né? Então vocês estão mais criativos, vocês têm ideias aqui extremamente importantes e que devem sim ser levadas em consideração, porque são ideias que podem gerar expansividade, credibilidade, reconhecimento. Mas eu sinto aqui que talvez vocês descubram, né, que existia muito mais coisas ali numa situação do que estava transparecendo para vocês. Talvez vocês realmente percebam que o que você estava considerando um presente ou que você estava considerando uma coisa boa não seja dessa forma. Talvez exista alguma ilusão nisso. E para outros aqui, vocês podem estar recebendo de alguém que gosta muito de vocês, alguém que considera muito vocês, algum presente, mas é um presente bastante criativo. Não é um presente, por exemplo, comprado assim e tal, mas é como se essa pessoa ela criasse algo para vocês e desse isso de presente. A pessoa ela faz com as próprias mãos, com a sua própria criatividade, mas é uma maneira da pessoa demonstrar que se importa, que gosta de vocês e que tem esse interesse aqui, né, de fazer vocês se sentirem bem. Bom, eu sinto que aqui, por causa dessa situação que ocorre, vem essa desestrutura. E aí eu vou explicar para vocês o que que é essa desestrutura emocional, tá? Porque eu sinto que vocês estavam muito bem emocionalmente, as coisas estavam fluindo muito bem, mas talvez o comentário negativo dessa pessoa ou a atitude que essa pessoa tem faz com que vocês sejam pegos de surpresa. Porque até onde vocês tinham um entendimento, uma compreensão, vocês acreditavam que essa pessoa era uma boa parceira, um bom parceiro, ou uma pessoa que estava cooperando, ou uma pessoa que estava dizendo a verdade para vocês, independente de qualquer fator. Só que vem aqui uma notícia, vem aqui algo que essa pessoa fala ou algo que essa pessoa faz que dá uma balançada emocional, mas é uma coisa que te pega de surpresa, porque talvez você não estivesse esperando que essa pessoa ela fosse falar o que ela falou, né? Porque eu sinto que existe assim um tom humilhativo aqui na situação. Então é como se vocês pensassem, eu jamais imaginei que essa pessoa ia dizer isso pra mim. Eu jamais imaginei que essa pessoa pensava isso ao meu respeito. Só que eu não vou deixar demonstrar que isso de alguma maneira mexeu um pouco comigo. Porque, ao contrário do que as pessoas costumam a dizer, Aquário, que vocês são frios, sem sentimentos, isso é uma baita de uma mentira. Vocês conseguem ser também tão sentimentais quanto, só que vocês sabem filtrar mais, vocês sabem trazer a mente à tona, coisa que as pessoas às vezes não conseguem. Por isso que elas acabam resumindo vocês como pessoas insensíveis, apesar de vocês não serem. Vocês também sentem as emoções de uma forma muito forte aqui. Né? Então, assim, eu sinto que tem aqui realmente uma questão que pega vocês de surpresa, né? Mas não é uma coisa que finaliza, não é uma coisa que se encerra, mas é uma situação assim que você não estava esperando que fosse acontecer. Eu realmente aqui eu vejo uma questão aonde alguém pode estar atacando. A pessoa está atacando aqui uma coisa inocente, sabe? A pessoa, ela não. Vocês estão meio que inocentes na situação, mas a hora que essa pessoa se revela, ela meio que quebra essa inocência que você tinha a respeito dele ou dela. Pode ser até mesmo uma pessoa que esteja dizendo coisas para vocês em relação aos seus filhos, ou esteja tendo um comportamento, uma atitude que você não que você assim fala, poxa vida, eu não acredito que essa pessoa é assim ou que essa pessoa fez isso agora. Por isso que é uma coisa que te pega de forma repentina. Não é uma coisa que você está esperando.
Talvez você nem estivesse esperando, uma coisa é certa, talvez você nunca estivesse esperando que essa pessoa fosse fazer isso, ou que fosse agir dessa forma, né? Se isso aqui, por exemplo, é o seu pai, talvez você não estava esperando que o seu pai fosse fazer determinada situação aqui, por isso que te pega de surpresa, porque você sempre admirou a energia paternal, vamos colocar assim. Se isso aqui você tem filhos ali com seu marido, muitas vezes aqui o seu marido ele pode estar dizendo uma coisa de você como mãe, ou ele pode estar dizendo uma coisa sobre os filhos que você não esperava ouvir isso por ele ser o pai dos seus filhos. Tá? Então aqui tem realmente alguma situação que envolve a inocência. Alguém fez algo sem mal intenção, sem nenhum tipo assim de maldade mesmo, mas a outra parte está atacando esse lado inocente. A pessoa não quer levar em consideração se houve uma inocência ou não na situação. A pessoa simplesmente está fazendo isso porque é uma pessoa ruim. Tá? É uma pessoa ruim. Então, o que essa pessoa está dizendo aqui, levem em consideração, porque não é que a pessoa ficou nervosa e falou sem querer, não é porque a pessoa estava num dia estressante, acabou falando mais do que devia. Essa pessoa ela está falando algo que ela já está guardando há muito tempo e no momento ali de estresse ela soltou. Porque eu sinto vocês começando aqui a pensar que talvez essa pessoa não seja uma pessoa mais confiável. E eu sinto que a partir disso, vocês assumem uma nova postura em relação a essa pessoa. Em alguns casos, principalmente os aquarianos, podem ser que vocês não pensem duas vezes em se afastar disso, de não querer mais lidar com isso. Para outros, pode ser que vocês passem a assumir uma postura diferente. Vocês já não vão agir mais assim, tanto em sintonia, tanto em amizade aqui. E eu também vejo assim que talvez vocês comecem a ter uma certa noção que essa pessoa talvez precise de terapia, ou que essa pessoa ela tá precisando de alguma forma se recompor, porque é como se vocês estivessem ouvindo o que essa pessoa está dizendo, ou vendo a maneira que essa pessoa está agindo, e você pensar, essa pessoa realmente ela tá precisando de uma terapia, tá precisando cuidar um pouco mais de si, ou tirar um tempo para si, porque não é normal esse tipo de comportamento, ou a maneira que essa pessoa tá agindo. E tem aqui uma energia espiritual bastante atuante aqui. Eu sinto que vocês vão até, alguns de vocês vão até tomar aqui uma certa movimentação e depois vocês vão dar uma desacelerada. Então, eu realmente sinto aqui, Aquário, que vocês estavam indo nesse percurso, tá? Vocês estavam indo nesse percurso muito favorável. E por causa dessa situação que te pegou desprevenido aqui ou desprevenida, ou essa reação que vocês teve dessa energia em questão, faz vocês darem uma desacelerada. Então vocês podem passar a ter uma mudança de comportamento e não dar tanta atenção para essa pessoa. Vocês podem aqui, se for no ambiente profissional, vocês podem se manter um pouco mais introspectivos e não querer mais estar em companhia desta pessoa ou das pessoas em questão. Agora, se você está sendo afetado por uma outra pessoa, eu sinto que vocês vão dar um gelo mesmo, porque vocês não vão querer demonstrar ali que isso de alguma maneira te prejudicou. Porque, aliás, eu vejo essa pessoa aqui numa energia muito sobrecarregada. Essa pessoa está extremamente fora de si. Então, é uma pessoa que tem a tendência a, quando fica nervoso ou nervosa, desconta na outra pessoa que não tem culpa, que não tem nada a ver com isso. Então eu vejo aqui realmente um certo estresse dessa pessoa.
E realmente aqui eu sinto que alguns vão dar uma finalidade numa situação. Principalmente se acontecer isso aqui que eu tô vendo, tá, Aquário? Eu tenho certas energias que eu não me sinto assim muito à vontade em trazer. Mas não depende só de mim isso, tá? Não cabe só a mim isso. Então o que eu sinto aqui é que vocês podem presenciar, talvez, se você tá ali se relacionando com alguém que não é pai ou mãe dos seus filhos, vocês podem estar se deparando com alguém, talvez gritando com seus filhos, ou até mesmo indo para um sentido mais agressivo. E se alguém faz isso, né, rela ali a mão nos seus filhos, pode ser que você finalize isso sem pensar duas vezes. E talvez você não esperava que a pessoa fosse gritar com seus filhos, porque eu vou falar bem sério, essa pessoa aqui ela tá num estresse tremendo. Tá totalmente fora de controle. Então, no momento que essa pessoa grita ou reage ali a alguma coisa, eu sinto que pra vocês não tem desculpa, não tem perdão. Né? Ou se vocês estão ali se deparando com alguma coisa onde envolve uma energia inocente, inocente que eu falo assim, uma pessoa do bem, uma pessoa que não tá fazendo nada de errado, eu sinto que vocês vão dar um basta aqui com essa outra energia que tá reagindo assim. Então, assim, aqui, por causa do comportamento de alguém, as coisas não podem acabar saindo muito bem. Vocês podem estar lidando aqui com a energia de Áries, com a energia de Câncer, com a energia de Touro, Virgem, Capricórnio. Então tem alguma situação. Agora é claro, né? Como nós temos a questão de autoridade, isso aqui pode ser numa escola também. Às vezes vocês descobrem ali que um diretor de escola ou um professor gritou ou ameaçou os seus filhos, ou alguém ali que você estuda ali num colégio, numa faculdade, alguém te ameaçou, abusou da autoridade com você. E se teve algum abuso de autoridade, eu sinto que isso pode se resolver no sentido até judicial aqui. Então tem alguma situação aqui se refletindo nessa questão, tá? Eu sinto que essa pessoa ela é totalmente desequilibrada para exercer, seja a paternidade dele ou dela, né? Porque tem mulheres também que se colocam como pais e mães dos filhos. Essa pessoa ela pode não ter nenhum tipo de ter ali um equilíbrio para ser um diretor, para ser um pai, para ser uma pessoa que vai te corresponder dentro do que você espera. Então eu vejo essas situações acontecendo. Agora, para quem estiver lidando com a energia de escorpião ou peixes, eu já vejo uma sintonia entre vocês. Fala de amor, fala de reciprocidade, fala de uma entrega, fala em vocês assim construindo, né? Se for uma amizade, uma boa amizade, uma amizade respeitosa. Se for ali um relacionamento, uma pessoa que está se dedicando, uma pessoa que está correspondendo. Se for no trabalho, uma pessoa que está ajudando, pode ser a pessoa que te faça o presente criativo, que te entregue algo criativo aqui. Mas como eu mencionei, tem alguma situação aqui. Ou, claro, se você é aquariana ou aquariano e você, por exemplo, tá num relacionamento com uma mulher ou com um homem que tem filhos de outro relacionamento, talvez vocês estejam presenciando esta pessoa agredindo os filhos de uma maneira que não é certa, ou você pode estar vendo essa pessoa agredindo alguma energia mais inocente ali. Eu não desconsidero animais de estimação aqui também não, tá? Porque a energia inocente envolve tudo isso. Crianças, animais de estimação. Tem alguma coisa que vocês estão vendo, né? Se for nesse caso que eu tô mencionando, e talvez a partir dali em diante você não queira mais estar perto dessa pessoa, ou você não queira mais conviver, ou ser amigo ou amiga dessa pessoa, porque você vê essa pessoa maltratando. Então você pensa, se essa pessoa fez isso com o próprio filho ou com o próprio animal de estimação, o que que ele vai fazer comigo? Certo? Então eu vejo essas situações aqui se desenvolvendo.
E eu sinto que essa pessoa que tá fazendo tudo isso, que tá agindo dessa forma, essa própria pessoa em questão que tá afastando as pessoas da vida dele ou dela, é a pessoa que tá acabando com tudo. Essa pessoa tá destruindo tudo. Pelo simples fato de agir dessa maneira, de forma desequilibrada, descontrolada. Então, assim, eu espero que eu esteja me referindo a uma outra pessoa, porque se forem vocês, aquarianos ou aquarianas, que estão tendo essa atitude de estar muito estressado e de repente sai gritando com alguém, ou acaba às vezes gritando com o filho de alguém, saiba que esse tipo de atitude não vai ser respeitada, não vai ser considerada e vocês estão colocando tudo a perder aqui. Certo? Então, assim, espero que não seja vocês, mas aqui tem alguma situação que se refere a isso. Aonde o desequilíbrio de alguém causa aí esse tipo de situação. E eu sinto que não é uma coisa que essa pessoa ela tá acostumada a fazer, tá? Então por isso que pega vocês de surpresa. Mas eu sinto que alguns não vão se manter presos nisso e realmente vão clamar aos altos ou vão pedir força para alguém ou força espiritualmente para se afastar de tudo isso emocionalmente e seguir o seu caminho, seguir a sua vida. Por mais que a mente ainda tente sabotar e falando assim, tente ouvir ou tente alguma coisa, eu sinto que não vai ficar dessa forma. Vocês vão seguir em frente aqui. Então, assim, é uma semana de cuidados, porque eu sinto que tem uma energia, assim, que tá indo tudo bem, vocês estão movimentando, sabe? Vocês iniciam a semana, tá indo tudo maravilhoso, tudo tranquilo, mas de repente essa pessoa, ela traz um desequilíbrio, pega vocês de surpresa, mas vocês não mostram que isso te atingiu de alguma maneira, por mais que isso esteja machucando vocês por dentro. Mas muitos aqui não vão tolerar as coisas. Eu vejo vocês não tolerando, de fato. Então é isso, Aquário, né? Que você tenha assim uma boa semana de qualquer forma e que a força espiritual esteja com vocês, que protejam vocês e que vocês tomem a decisão certa. OK? Bom, Aquário, boa semana, se cuidem. Vejo vocês na semana seguinte. Tchau, tchau.